Bom dia a todos. Em nome da Cantarino Brasileiro, e tomo a liberdade de falar também em nome da Block News, eu gostaria de agradecer, ou nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês aqui em mais esse encontro sobre a blockchain. Blockchain Finance Brasil é uma sequência de eventos presenciais, virtuais, que tem por objetivo contribuir com a disseminação do conceito do blockchain no Brasil. Recentemente eu tive em Portugal, no Web Summit, e a quantidade de soluções que já usam o blockchain que eu pude verificar é enorme, tá? Então, indiscutivelmente, blockchain é a bola da vez. Quero agradecer a nosso apoiador, nosso patrocinador, a R3, que viabilizou essa sequência de ações, essa trilha de blockchain que nós estamos fazendo agora nesse final de ano. E lembrar que em 2023 nós teremos uma trilha muito maior, com eventos presenciais, eventos virtuais, informativos, publicações, tá? Tudo isso para contribuir e acelerar para a implementação desse tipo de solução aqui no Brasil. Eu quero, por fim, né, elogiar a SuperCloud, né, que fez com um enorme brilhantismo toda essa grade, o informativo, que eu recomendo todos vocês baixarem. Tá? Cláudia, não vamos estender muito mais, porque quem manja do tema é você. Tá? Bola contigo. Obrigada, Cantarino. Bom, muito bom dia a todos vocês. Obrigada por estarem aqui. Opa, não estou centralizada. Peraí. Muito obrigada por estarem aqui, é sempre um prazer. Eu adoro fazer esses eventos. Sempre eu saio dos eventos sabendo muito mais sobre o assunto. E eu queria também agradecer a parceria com o Cantarino, que abriu um novo espaço que eu sempre quis muito explorar, que é o espaço de eventos, de informativos, de pesquisas. Como o Cantarino falou, a gente vai fazer muita coisa no ano que vem, e eu buscava um parceiro, não apenas com quem eu me desse bem, mas que eu considerasse uma pessoa confiável, né, em todos os sentidos, e que tivesse com a mesma ideias semelhantes às minhas. Enfim, estamos juntos agora nisso. Bom, o evento de hoje, eu não sei como está a minha transmissão, porque eu estou em Buenos Aires, então parece que vai estar um pouco instável, mas eu vou resolver isso. Bom, eu vou então já apresentar o nosso primeiro palestrante. Bom, como eu disse, o evento está super recheado. A gente vai ter aqui alguns dos principais especialistas no assunto de regulação, que entende desse ecossistema. E para começar, com muito orgulho, eu apresento o Rodrigo Henrique, que é diretor de inovação da FENASBAC. A FENASBAC é a Federação Nacional dos Servidores do Banco Central, e ele também é o coordenador executivo dos LIFTs, que são os programas de inovação financeira FENASBAC e IBC. Então, tem o Learning, tem o Lift Lab e tem o Lift do Real Digital. São 3 etapas, e eu acho importante a gente ter o Rodrigo aqui, porque até startups que vão estar nesse evento, elas passaram pelo Lift. E o Rodrigo, então, vai falar um pouco para a gente do que vem pela frente, portanto, porque essas startups já estão no mercado. Então, eu passo a palavra para o Rodrigo para ele nos contar sobre o futuro. O futuro que provavelmente vai ser... Obrigado, Cláudia. É super prazer estar aqui com vocês. Convite da Cláudia não se nega. Então, super bacana estar aqui, podendo conversar e ter esse espaço aqui com o Cantarino também para dar um pouco da nossa visão sobre os hubs de inovação, né, a importância desses hubs de inovação, falar especificamente desse grupo de iniciativas, desse ecossistema de iniciativas chamadas LIFT, com o Banco Central, e ter um pouco mesmo dessa visão geral do que a gente tem, de alguma forma, conseguido construir junto ao regulador. Eu vou fazer uma projeção, vou compartilhar minha tela aqui
para a gente ter, né, um pouco, ilustrar um pouco desse caminho, mas serei breve no sentido de, se der um espacinho, a gente ainda troca duas perguntas de aprofundamento aqui no final, nesses 20 minutos que a gente tem. Mas vamos lá. O que a gente tem, assim, antes, rapidamente, o que é a FENASBAC? Nós somos a Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central. A FENASBAC, hoje, ela congrega aí mais de 4.200 associados, sendo que o Banco Central tem 3.700, aproximadamente, servidores hoje. Então, a gente tem servidores aposentados, um pouco de familiares, mas a gente está aí espalhado no Brasil, em mais de 10 regionais, com mais de 200 colaboradores e, pelo menos nessa última década, muito focado em olhar a inovação financeira através da lente do regulador. Então, isso a gente tem feito. Então, essa é a área que eu tenho liderado, junto com uma equipe maravilhosa, que tem ajudado a construir, né, o hub de inovação que é o Lift. Acho que a primeira coisa, acho que vale a pena lembrar, né, a gente tem um alinhamento muito grande com a agenda BC-Hash. As iniciativas de inovação do Banco Central, elas estão olhando, né, uma ideia de uma promoção do sistema financeiro justo, inclusivo, democrático, mas ela tem uma espécie de verticais ou dimensões, como chama o Banco Central. Quer dizer, as inovações, do ponto de vista do regulador, elas precisam garantir a inclusão financeira, a competitividade no sistema financeiro nacional, uma transparência do SFN, a educação e, acima da educação, a cidadania financeira, e de 2020 para cá, você incorpora a dimensão sustentabilidade. Quer dizer, o aspecto sustentabilidade para o sistema financeiro passa a ser muito importante nos últimos anos, e o Banco Central incorpora essa visão. Então, acho que é bacana, e deixa eu dar um geral do ecossistema Lift, mas antes de eu entrar mesmo no Lift, eu queria fazer uma diferenciação entre hub de inovação e sandbox regulatório. E o Banco Central tem os dois. A CVM também tem, a CVM tem seu lab e seu hub e seu sandbox regulatório. Eu acho que, do ponto de vista do regulador, quando o regulador quer estimular a inovação, ele tem duas cartas na mão, ele tem duas grandes opções estratégicas. A primeira é configurar um hub de inovação, configurar um espaço, ou físico ou digital, no caso do Banco Central, ele nasce digital desde 2018, de proximidade entre os inovadores, o mercado, e o próprio regulador. E aí testar tecnologias e modelos de negócio, testar, entender, discutir, comparar e contrastar, antes que esses modelos de negócio virem produto. Porque quando você tem um inovador com produto no mercado, o regulador ele precisa voltar para a posição tradicional dele, que não é mais exatamente consultiva, que no caso nos hubs de inovação são, que não é mais exatamente de acompanhamento e ordenação da inovação, mas ela passa a ser uma posição de regulador, né? Se você tem um produto e está operando a mercado, eu volto para a minha posição tradicional, né? O Banco Central vai voltar para a posição tradicional de regulador. Então, o Innovation Hub, para mim, é a carta mais importante que um regulador tem, quando ele quer ordenar, estimular, animar o espaço de inovação financeira. E ela é uma carta normalmente usada antes do sandbox regulatório. Então, o ecossistema Lift é isso, né? Ele é esse conjunto de iniciativas que vão unir o regulador, o mercado financeiro, as fintechs, as IPs, inclusive as cooperativas de crédito, e a academia, as instituições de ensino, para desenvolver soluções inovadoras que beneficiam a sociedade e a economia. Esse é o espaço que a gente tem ajudado a criar. Acho que é bastante importante e singular que a gente tenha, e nesse momento, né, Cláudia, de troca aí no governo federal, é bastante singular que a gente olhe esse projeto como um projeto de Estado, como ele é, como um projeto que ajuda a construir políticas de Estado, como ele é. Se você reparar nas fotos, a gente tem o Ilan numa foto, o Roberto Campos na outra, né? Essas são estratégias, muito além de governos, elas são estratégias de Estado.
E o LIFT está inserido nessa política de estratégia de Estado de aceleração de inovação. Você estava falando dos aceleradores, né, que a gente ajuda a coordenar. Então, do ponto de vista do ecossistema, o Lab, o Challenge e o Learning são iniciativas de aceleração. O Lab é a mais antiga delas, ela está desde 2018. A gente está passando de 70 projetos acelerados no Lab. E o Lab tem uma característica muito importante, ele aceita projetos do CPF, da pessoa física. O que significa que a gente tira o máximo de barreira de entrada possível. Quer dizer, se você tem uma ideia que você acha que é inovadora para o sistema financeiro nacional e ainda nem compôs o CNPJ, você consegue mandar esse projeto para o Lab. O que não significa dizer que no Lab não tenham fintechs e neobanks e bancos digitais e bancos até tradicionais rodando. Esse ano a gente tem um projeto no Lab que é do Itaú, é conhecido como Projeto do Itaú. A gente tem um liquidity pool do Itaú, aceito pelo CPF. Alguém do Itaú mandou. A gente teve projetos em alguns anos onde realmente a pessoa jurídica não tinha sido formada. Então, essa abertura para o mercado, essa abertura de você dizer o máximo de inovação bem desenhada possível, entra. O Challenge ele tem uma característica bastante diferente. Né? O Challenge hoje é um lift temático. Então, o oficial dele é Lift Challenge. Desafio Lift. Qual o desafio? Esse ano, ele se configurou como desafio da criação da moeda digital brasileira. Quer dizer, a criação da CBDC brasileira. Então, esse ano, ele chama Lift Challenge Real Digital. Ano que vem, ele pode chamar outra coisa, né? Ele pode chamar Lift Challenge tokenização, Lift Challenge, né, ESG, Green Token. Então, ele pode ter configurações diferentes, ele fica desafios temáticos. E o Learning é quando a gente traz, né, os alunos, os pesquisadores, os professores, para ajudar a criar esses Innovation Hubs e solucionar problemas reais de inovação, tendo uma experiência mão na massa de aprendizado. Eu acho que todo esse desenho, ele tem como base fundamental uma ideia de arranjo de hélice tríplice, né? Que é uma ideia de que, para que a inovação possa ser fomentada num país, na nação, você precisa de 3 hélices, no mínimo, né? 3 componentes, 3 agentes, né? Macroagentes. Acho que a primeira é a indústria, o mercado inovador. Quer dizer, quem é que está olhando para o sistema, para o status quo e dizendo pode funcionar muito melhor? Né? Existem tecnologias, existem modelos de negócio, se elas puderem ser adotadas, a gente consegue fazer uma transformação profunda. E obviamente que blockchain é uma delas, né? Assim, blockchain é uma desses triggers tecnológicos, um desses disparos tecnológicos que, a partir como DLT, blockchain, né, e o uso dessas criptografia, né, identidade digital, quando você soma essas tecnologias usadas no Bitcoin, vamos falar o nome, né, rápido, para a criação de uma moeda digital privada, você entende que todos esses grupos de tecnologias não só podem, eles já estavam sendo usados de alguma forma numa revolução de sistemas financeiros. Então, o mercado, a indústria, o inovador, ele tem essa função de quebra de paradigma, né? Ele tem essa função de desestruturar o que está pronto. Só que, de alguma forma, o Estado, o regulador, ele tem uma outra ótica de dizer, tá ótimo, a minha pergunta é, isso escala para toda a sociedade? E existem regras suficientes para que, quando isso escalar, quando ao invés de tiver 2, 3, 4 players, eu tiver 20, 50, 300, né, players nesse mercado, eu consiga gerar segurança para toda a população, garantias para toda a população.
Eu tenho certeza que hoje, no dia de hoje, né, para quem está nos ouvindo agora, uma das grandes questões é o que acabou de acontecer com a FTX, né? De alguma forma, o quanto a falta de regulação mais específica desse mercado, a transparência desse mercado, pode ter causado as consequências que a gente está vendo hoje. Então, é super importante que o Estado esteja presente no modelo de inovação, para que ela possa ser sustentável, escalar durante os anos, e escalar para uma sociedade inteira. Mas as universidades, as instituições de ensino, elas são uma peça fundamental, porque a inteligência original, a disrupção original, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, normalmente nasce nessas universidades. Então, acho que esse é o princípio dos Innovation Hubs. Como é que a gente consegue juntar Estado, no nosso caso, muito do ponto de vista do regulador, o inovador e a inteligência contida nas universidades, nas instituições de ensino, para que a gente possa ter esse trabalho de estímulo à inovação. Esse é um desenho, né, de todas as iniciativas que a gente tem junto com o Banco Central hoje. Todas essas iniciativas são hubs de inovação. Então, quando você olha o learning ele está olhando mais próximo uma escala de maturidade em pesquisa básica e prototipagem inicial. Quando você olha o lab, a gente está procurando iniciativas mais desenhadas aí entre prova de conceito até um protótipo funcional. As entregas no Lift Lab são entregas de protótipo funcional. E quando você olha o challenge, na criação do Real Digital, a gente está levando agora até pré-produção. A gente está levando, o termo que a gente tem usado é MVP mesmo. De novo, um espaço antes do produto ir. Acho que vale a pena compartilhar com vocês que essas iniciativas elas ganharam um prêmio internacional em 2019, como na categoria, né, de sandbox mais inovador no mundo, dentro do contexto de bancos centrais no mundo. É super interessante porque a gente não era, né, e não é um sandbox regulatório, e mesmo assim a gente ganhou, porque a gente é um sandbox setorial, um sandbox tecnológico. Então, esse desenho, né, é um desenho que foi, e é novo, e é feito no Brasil, esse tipo de desenho, junto com o Banco Central e a Federação. Ele ganhou essa premiação, a gente está super feliz com isso. E aí, só um reforço, né, desse desenho do Lab, um pouco de alguns dos projetos que já passaram pela gente, no nosso ecossistema como um todo. Então, a gente tem, né, muita gente próxima no mercado. Acho que vale ressaltar nesse slide os que a gente sabe, viu, recebendo investimento financeiro, sendo eventualmente, inclusive, comprado, né? A gente tem aí, recentemente, a Nubank comprou a SpinPay. Então, esses são projetos que vão ganhando maturidade no mercado, reconhecimento no mercado, não só pela capacidade deles, né, de incorporar a inteligência compartilhada durante a aceleração, mas de continuar essa trajetória. Tudo isso é feito nos labs com a parceria de gente bastante forte no mercado, de instituições muito sólidas no mercado, e a gente, né, é verdadeiramente orgulhoso, bastante orgulhoso desse processo. Acho que vale compartilhar com vocês também, no Real Digital, o modelo desse Innovation Hub, ele fica, né, ele sobe uma categoria porque a gente está procurando um caso de uso da moeda de Real Digital, porque o Brasil solucionou muito bem algumas questões de sistema financeiro antes. Então, a gente tem o SPB, tem o Sistema de Transferência de Reservas, tem o SPI, tem o pagamento instantâneo com o PIX já solucionado. Então, a gente estava buscando algo em relação a pagamentos inteligentes, programabilidade de pagamentos de dinheiro, explorando inicialmente essas categorias de DVP, PVP, né, entrega versus pagamento, pagamento versus pagamento, a ideia dessa composição de internet das coisas, né, e programabilidade.
incorporar os princípios de finanças descentralizadas e composibilidade, né, no sistema financeiro nacional, e uma busca, se possível, né, de um pagamento do offline de uma moeda 100% digital. Então, quando o pagador e recebedor estão os dois fora. 9 projetos solucionados nesse Innovation Hub, nessa iniciativa do Lift Challenge. Você vê, né, gente como a Aave, aí, o mercado Bitcoin, né, encabeçando os projetos, mas players também como Febraban, Itaú, Visa, Vert, a GID, que tem especificamente do projeto do offline, a TecBan. Então, você tem um misto, e dentro, esse que estava encabeçando o projeto, dentro de cada um projeto você tem um grupo de parceiros maiores aí. Então, projetos de liquidity pool, projetos de programabilidade de transação ou de dinheiro vinculados a crédito agrícola, bastante interessantes, projetos de remessa internacional, né, entre uma moeda digital brasileira e uma futura moeda digital brasileira e uma futura moeda digital colombiana. Então, a ideia de você ter, né, isso 100% digital de ponta a ponta. Então, você tem alguns projetos que falam muito bem com esse futuro do sistema financeiro, e dessa vez, obviamente, todos os anos blockchain, todos os anos DLT. A gente tem, né, uma questão no desenho do Pix, as pessoas ficaram muito assim, achando que o Pix tinha que ter sido desenhado em blockchain desde o começo. Na soma, a gente, né, e a gente entende os motivos por quê, de um lado, e a gente entende também as escolhas do regulador na época pelo outro. Mas acho que você tem esse contínuo, né, essa clareza, inclusive de declaração de que, muito provavelmente, a infraestrutura de mercado criada para a moeda digital brasileira, ela vai ser EVM compatible, né? Ela vai ser compatível com as redes Ethereum. Né? Então, agora, né, você já tem as dicas que o regulador vem dando de como será o futuro financeiro usando blockchain no Brasil. Eu não posso deixar de destacar também as iniciativas de Lift Learning, onde a gente traz, né, os alunos para terem essas experiências profundas junto com o regulador e com o mercado, e dizer que a nossa última edição, a edição atual do Lift Learning, é uma edição de Web3 DeFi, onde a gente teve, na primeira semana de inscrição, mais de 5.000 alunos no Brasil interessados em aprender o que era o DeFi, interessados a desenvolver em DeFi, especificamente em Solidity. Ontem, no evento Criptorama, a gente teve a oportunidade de poder sinalizar os 5 vencedores dessa primeira etapa, que vão passar a ter suporte agora com bolsa de estudo com o mercado Bitcoin, vão passar por mais uma etapa parecida com Shark Tank, mas é a ideia de que você, para esse futuro de sistema financeiro, uma das grandes coisas que a gente tem que garantir é que a gente não tenha um apagão de inteligência, um apagão de mão de obra, um apagão de profissionais qualificados para construir isso. Então, parte do que o Lift Learning faz é gerar essa experiência de trabalho, né, de aprendizado mão na massa para os alunos no Brasil inteiro, e agora, né, com esses cursos abertos no Brasil inteiro, para que a gente conte com eles como empreendedores, inovadores, criando suas próprias empresas, mas também para os que não tiverem isso no DNA, né, estarem prontos para o mercado de trabalho. Acho que essa é a minha visão original. Eu já vou parar o meu compartilhamento e reforçar aqui o agradecimento aí do espaço da gente poder ter essa conversa. Você está, mas acho que você está mudo. Você está em mute, Cláudia. Pronto. Gente, bom, eu como jornalista, eu teria assim 1 milhão de perguntas e já vi 1 milhão de tá certo? É tanta coisa, e o pior é que a gente acompanha isso e cada vez que escuta tem mais coisa nova ainda, meu Deus do céu. Mas, assim, eu achei super interessante coisas que você falou, algumas vou pensar aqui, algumas das muito interessantes, que é a questão da tripla hélice,
né? Muito difícil um país fazer inovação sem esse formato, e isso eu acho que é uma das coisas mais interessantes do que o Lift faz. Ele permite, assim, o próprio Banco Central perceber que, assim, eu sozinho não consigo, preciso de gente aqui, e, enfim. Quem não conhece o Lift Learning, tem material disponível. Esse curso de DeFi que o Rodrigo falou é excelente. DeFi é uma coisa que estará conectada com o Real Digital, que é assunto nesse evento. Então, comece a entender, é importante. E, enfim, depois eu vou querer saber quem foram os ganhadores aí, que você citou ontem, o programa, que é o evento da Bcrypto. E bom, enfim, o Lift Challenge, bom, eu não consigo nem imaginar um Lift Challenge depois do Real Digital, que é uma das coisas mais importantes que a gente terá visto nos últimos tempos, né? Mas, enfim, Rodrigo, eu queria muito agradecer a sua participação, e a gente vai, a próxima pessoa que vai falar aqui é um pupilo do Lift, né? E até falei para o Rodrigo, falei, vão achar que é marmelada esse evento aqui. Está conectado, mas não está conectado à toa, né? Porque tem muito pupilo de Lift aqui, mas não é uma coincidência. E quem vai falar aqui é o Vitor Uchoa Nunes, que é o CEO e fundador da Gávea Marketplace, que veio com uma proposta. O Vitor foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei quando eu lancei o Block News. E, enfim, como eu vim de mercado financeiro, eu olhei e falei, nossa, mas que ousadia fazer uma plataforma para negociar commodity. Enfim, então o Vitor vai falar um pouquinho do que é essa plataforma dele, onde é que ele está inovando e onde é que entra DLT, blockchain, enfim, nessa história. Vamos lá, Vitor. Eu quero fazer só 10 segundos para falar bem da Gavi do Vitor, dos projetos do Lift, que na entrada você entendia a qualidade dele, né, e o quanto ele poderia desenvolver. Então, a gente é super feliz com essa passagem. E o último reforço, DeFi, composibilidade. Acho que essa é a grande chave para a gente olhar qual é o drive de Real Digital no Brasil. Obrigado pelo espaço. Bom te ver, Vitor. Até mais. Nossa, muito bom ver vocês aí. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Cláudia, Rodrigo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente, vocês estão com a gente aqui desde o início. O nosso projeto foi apresentado ao vivo lá no Banco Central, no final do Lift Lab, que a gente participou lá no Lift Day, em um momento conturbado ali, tinha acabado de estourar a pandemia, então foi feito com streaming ao vivo lá, mas foi super legal, conheci o Rodrigo pessoalmente, a Cláudia falou, foi uma das primeiras pessoas a me entrevistar lá no início do projeto, então realmente é um grande prazer poder apresentar um pouco do que a gente fez de lá até aqui, contar um pouco da história. Vou começar a mostrar aqui uma apresentação para vocês seguirem, assim que tiver aqui no ponto eu começo, mas basicamente a ideia inicial foi pegar a tecnologia que havia disponível e usar ele em prol de um problema que tinha sido encontrado por nós, que era a comercialização na indústria de commodities, focado inicialmente no Brasil, mas esse é um problema global que afeta toda a indústria, todos os produtos basicamente ainda são comercializados de forma analógica, por telefone, ou por WhatsApp, ou por meios não seguros e não digitais de uma maneira geral, ou pelo menos não pensados para ser transacionais. E a Gavi, então, foi a primeira bolsa em blockchain de commodities no mundo, que eu saiba até então, continua sendo a única. É uma plataforma tokenizadora de ativos, né? Então, o que é isso? A gente tangibiliza um ativo físico no meio digital e transfere a propriedade desse ativo de forma super segura e imutável, usando uma plataforma de DLT, né? Ou de blockchain, como a gente simplifica aqui em dizer, que foi construída pela R3, que também são grandes parceiros nossos aqui. Isso daí faz com que a gente consiga prover total rastreabilidade de origem dos produtos que são negociados aqui na Bolsa, e em cima deles a gente ainda aplica uma governança socioambiental. Então a gente não só consegue prover a rastreabilidade da origem dos ativos que são comercializados, como a gente consegue apontar com uso de dados, e tudo sistemático, obviamente acontece tudo automaticamente, se houve algum tipo de desmatamento legal ou ilegal, uso de mata nativa,
se teve algum tipo de trabalho ilegal ou trabalho escravo, e deixa isso tudo apontado no ativo. Então, isso daqui, obviamente, traz um nível de assertividade e segurança para as negociações que acontecem na indústria muito maior do que poderia ter em qualquer outro meio, principalmente se a gente imaginar que ainda é feito por telefone. E a gente também gera um impacto super positivo do ponto de vista socioambiental, que tem cada vez mais ganho notoriedade, valor e até necessidade, né? Tanto por conta da sociedade, como por conta de governos, e a gente vê isso pela nova lei que foi aprovada pelo Parlamento Europeu há pouco mais de um mês, que proíbe empresas do bloco europeu de comprar produtos de origem de área de desmatamento. Bom, então isso daí está super em linha. Como que eles vão provar que o que eles compram não vem de área de desmatamento? Negociar pela Gávea seria uma forma. E aqui tem nessa imagem uma aplicação que já tivemos internacional. Então, já houve um negócio feito na Gávea de 5 produtores de regiões diferentes do Mato Grosso, tokenizaram seus ativos, venderam para uma trading, para um exportador local, que vendeu para uma distribuidora internacional, que vendeu para uma empresa em Genebra, com a logística via o Porto de Roterdã, e essa empresa de Genebra sabia exatamente de onde veio cada um dos 5 ativos que ela comprou, foram sojas tokenizadas, 600 mil toneladas, e sabia que também não teve nenhum tipo de inconformidade socioambiental. Então, isso daqui realmente é uma aplicação muito, muito relevante aqui para a indústria global de commodities. O tempo é curto aqui, eu vou passar o mais rápido possível. Então, a questão socioambiental que eu falei, basicamente é uma governança criada em cima do token. Então, um ativo físico é tokenizado. Em cima desse ativo, a gente roda bases públicas de informação, como o IBAMA, ICMBio, o SEMAR, Ministério do Trabalho, e aponta isso, trazendo uma assertividade socioambiental também, além da segurança de troca de propriedade, todos os benefícios do blockchain. A visão da Bolsa é basicamente essa daqui, um mercado, obviamente, foi criado para ser extremamente funcional do ponto de vista transacional, então compradores e vendedores interagem ali de forma segura e transparente, quebrando a assimetria de informação, quebrando intermediário, reduzindo o custo transacional, e conseguem não só negociar, tem também chat interno para conversar, conseguem trocar documentos, registro de operação, geram e assinam documentos, tudo com a maior segurança do blockchain, possibilitando que não exista possibilidade de fraudes e problemas nesse sentido. O Private Market é um novo módulo que foi lançado há pouco tempo por nós. Ele permite que as empresas criem seus próprios ambientes e convide seus clientes. A gente entendeu que nem todo produto faz sentido gerar um mercado aberto, com liquidez suficiente para ser negociado por agentes quaisquer do mercado. Então, a gente viu a necessidade de prover a empresa que ela crie seu próprio marketplace, convide seus clientes, organize em salas de negociação como quiser e negocie ali dentro. Daí a gente gera um benefício adicional, porque a empresa vai conseguir digitalizar sua interação com os seus clientes e fornecedores, vai conseguir ter todo esse controle no blockchain, tokenização de ativo, rastreabilidade de origem, conformidade socioambiental, e a gente consegue expandir muito mais rápido também a cobertura de produtos. Então a gente começou com soja e milho, que estão disponíveis no Open Market, agora a gente já está expandindo para insumos, já está expandindo para barter, já está expandindo para outras indústrias de commodities, como óleo e gás, energia. Então a gente está aqui super animado com a aplicação dessa tecnologia tão inovadora numa indústria tão grande, com uma possibilidade de escala enorme. Tem a questão do crédito também, que foi desenvolvida aqui na plataforma. Essa daqui foi legal, que a gente gerou uma integração com a B3 via blockchain também. A gente integrou com eles via blockchain para registrar CPR financeira digital. Então a gente não só traz a segurança do blockchain no meio transacional, como a gente está conseguindo gerar um documento de garantia e registrando no Banco Central via esse registro na R3 e trazendo uma segurança enorme ao sistema financeiro aqui nacional aqui em relação à concessão de crédito, registro de garantias e liberação do dinheiro com uma tecnologia super inovadora e super barato, né? Isso daqui barateia imensamente a liberação do crédito também para produtores e para os agentes aqui que participam desse ecossistema nosso. Uma aplicação adicional que está sendo desenvolvida aqui, além da rastreabilidade de origem que já é inerente ao blockchain, é a tokenização de rotas. Então, a partir do ano que vem, vai ser possível você não só saber a origem
dos ativos negociados, mas também por onde ele passou, com a entrada e saída dessa logística e as documentações que validam todo esse percurso, também reduzindo o custo operacional da execução logística dos ativos, dado que somos um país continental e com exportação de muitos ativos, isso daí se torna muito importante também. E aqui, para terminar, um slide aqui do reconhecimento que temos tido pelo nível de disrupção e inovação que aplicamos no nosso projeto. Novamente, foi um prazer enorme aqui ter ouvido o Rodrigo falar mais sobre o Lift, todas as ramificações que há ali do Lift Learning, Lift Lab, Lift Challenge. A gente participou ali do segundo programa Lift Lab, salvo engano. Apresentamos o projeto no Banco Central, então isso aí foi super importante para a gente discutir com o regulador a criação de uma nova bolsa, então isso aí certamente agregou muito valor. Participamos de outros aqui, o Plug and Play foi legal para a gente, estamos atualmente participando do Scale Up, fomos indicados como uma das 100 startups to watch esse ano, que foi super legal também, e como qualquer agente financeiro que se preze a uma bolsa, a gente não só tem que ser muito seguro, como também tem que parecer muito seguro. Então, a gente contratou aqui desde o nosso início a KPMG para auditar tudo que a gente faz. Então, a gente realmente usa as tecnologias mais relevantes, a governança e processos mais robustos e contrata as melhores pessoas para garantir para todos que a gente, de fato, está fazendo as coisas da forma mais segura possível para os nossos clientes. Queria te agradecer novamente, Cláudia, pelo convite aqui. É um prazer sempre estar com você. Muito obrigado. Obrigada a você. É tão legal ver os projetos, eu acho isso super incrível desse ecossistema. Em tão pouco tempo, os projetos crescem muito. Parabéns. Quando eu falei com você, eu acho que você estava bem no iniciozinho ainda, né? E agora você já está falando em óleo e gás. Você vai implantar isso quando? Você já tem data para isso? A gente acabou de lançar esse Private Market há pouco mais de um mês atrás. Já temos algumas dezenas de ambientes criados, já ultrapassamos aí a camada de produtos que fazíamos antes, então já estamos quase lançando um módulo de e-commerce, né, de venda de insumos, que vai também incluir a negociação por barter. Então as pessoas vão poder negociar os insumos e pagar com outro produto que esteja disponível dentro de um ambiente privado, e essa aplicação daqui se expande para óleo e gás, para energia, e a gente já está em conversas bem avançadas com empresas que têm interesse em usar. A nossa tecnologia está pronta para o uso desses produtos, então agora é só a gente fechar essas parcerias com as empresas que desejam digitalizar a sua interação com clientes e fornecedores usando uma tecnologia super avançada e segura, e aí a gente vai escalando os produtos. E é muito fácil. Outro dia eu estava tendo numa reunião comercial com o Joe, que é meu sócio diretor comercial, e a gente pediu para nosso cliente abrir a plataforma, dar um share com a gente e criar um ambiente. Em 5 minutos tinha sido criado um ambiente em blockchain, já com todo logo, identidade visual da empresa dela, começou a criar as salas de negociação, então o negócio está super, super legal. Ótimo, muito bem, muito bom. Bom, eu queria te agradecer e, enfim, parabenizar também, né? Porque a gente vê as coisas evoluindo assim e é ótimo, super feliz. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigada e, enfim, agora a gente vai para o primeiro painel do dia aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, até mais. Muito bem. Só para quem não está acostumado com o termo barter, é tipo escambo, assim, sabe? É como nos princípios, isso é muito comum na agricultura, né? Você dá um milho e recebe um ovo, sei lá, alguma coisa assim. E isso na agricultura ainda tem bastante peso, é bastante importante isso. Só deixa eu responder uma pergunta. Alguém da plateia perguntou sobre o curso de DeFi, que foi citado aqui pelo Rodrigo Henriques. É o seguinte, para fazer esse curso, ele está todo disponível já na plataforma do Lift Learning no YouTube. Então, todos os vídeos lá, são 13 vídeos, é só entrar e assistir e se divertir, tá bom? Muito bem, então agora a gente vai aqui começar com o nosso primeiro painel sobre
ativos digitais no mercado de capitais, numa semana que está assim, que é só emoção, né, meu povo? Pessoa passa o dia ali grudada no celular. Se alguém aqui não está acompanhando essa semana, infelizmente, a gente teve aí um problema seríssimo com a segunda maior exchange do mundo, que é a FTX, foi criada há 3 anos atrás por um rapaz, o Sam Bankman-Fried, que tem um sobrenome, nesse caso, até, né, Bankman-Fried, enfim, e ele criou uma plataforma que cresceu muito, se tornou a segunda maior do mundo, global, com investidores de peso. Os usuários eram bastante contentes, aparentemente, né? Todo mundo gostava muito de usar ali, mas, infelizmente, ele teve um problema de liquidez e, enfim, os saques estão congelados e a gente não sabe muito bem o que vai ser o final. A Binance disse que ia comprar, não vai mais comprar. Isso está mexendo demais. O Bitcoin está, a última vez que eu olhei aqui, faixa de 16 mil, a gente voltou aí para um preço de 2 anos atrás. Não é o pior preço de todos os tempos, absolutamente. Ainda é um preço na série histórica bastante razoável, né? As pessoas têm em mente os 60 mil, 70 mil do ano passado. Mas, enfim, então, eu queria só, assim, dar um pouco o pano de fundo, que acho que esse assunto vai vir aqui, né? Eu vou conversar aqui com os meus panelistas. E, enfim, eu queria, antes de mais nada, apresentar. A gente está aqui com o Gonçalo Lima. Gonçalo, ele é o Head de Estratégia para Mercado de Capitais da R3. Bom dia, você está falando diretamente de Londres. Bom dia, Cláudia, obrigado por fazer esse painel, é um prazer estar aqui. Como você introduziu, é uma semana em que estamos todos preocupados com o que se passa com a FTX e com o mercado de criptos, mas há uma coisa fundamental que nós temos que pensar, que é o que esta tecnologia já nos trouxe. E, portanto, independentemente de bons, maus atores, necessidade de regulação, há um aspecto fundamental que vimos no exemplo da Gavi e de todas as outras discussões que vocês tiveram, que é uma tecnologia que já está a ajudar bastante. Obviamente que a regulação é necessária, mas tenho a certeza que o resto do painel tem opiniões e vamos ter uma conversa bem interessante nessa meia hora. Acho que nessa hora é importante mesmo a gente separar as coisas, né? O ecossistema já tem vários braços para a gente não achar que, assim, se isso aconteceu, então tudo vai à bancarrota. Não é assim. A gente tem aqui também, com muito prazer, a Caroline Nunes, que é cofundadora e CEO da Inspire IP. Carol, que se tornou também, em tão pouco tempo, um nome importante, inovadora. Carol, eu queria que você falasse rapidamente sobre o que é a Inspire IP, caso alguém que esteja assistindo não conheça. Perfeito. Eu agradeço, Cláudia, demais o convite. Certamente é um dos painéis mais diferentes que eu já participei, principalmente falando de finanças e NFT. E falando um pouquinho da Inspire, a gente nasceu no começo de 2020 com foco em propriedade intelectual e blockchain, e agora a gente tem uma holding já de tecnologia que é a Emana, que fica acima da Inspire. A gente tem alguns braços, um dos braços está indo para a parte de finanças, então eu fico muito feliz de estar discutindo esse tema aqui. Ótimo, obrigada. Bom, Gustavo Cunha, Gustavo, que eu sempre apresento como a primeira pessoa que eu conversei para saber se fazia sentido eu ter o Block News, e ele disse que sim, então a culpa principal é dele. Gestor do Research Fund, verdade, a culpa é sua. E também o fundador do FinTraders, né? Quem não conhece ainda, ele tem um podcast que é ótimo, está no YouTube, acessem. Tudo bem, obrigado, Gustavo? Cláudia. Sempre você me deixa com vergonha quando você apresenta assim, né? Eu fico sem graça. Mas obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Acho que vai ser espetáculo discutir esse tema aí com todo mundo, ainda mais como você falou, o Gonçalo falou, num momento que tem muita coisa chacoalhando, né? Então, assim, acho que é uma parte importante para a gente até separar aí o joio do trigo e olhar coisas boas e coisas ruins desse processo que tem um aprendizado aí para todo mundo. É isso aí. E o Gustavo Borges, o Rodrigo Borges,
ele é sócio fundador da Borges Carvalho Araújo Advogados, e ele acha, ontem eu estava falando com ele, ele falou assim, eu sou o cara chato da história. Eu falei, não, você... E o Gustavo falou assim, não, você não é o cara chato, você é o cara que sem vocês não sai negócio. E... Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Cláudia, obrigado aí pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E, de fato, é o mais chato porque é o assunto menos interessante, né? Eu vejo o Gonçalo, a Caroline, o Gustavo, com esses assuntos tão interessantes aí falando de mercado, e a gente é um pouco aqui, não digo a trava, mas aquele para ligar os alertas para que vocês possam empreender, desenvolver os seus negócios ali sem maiores dificuldades. Eu não sei, eu não concordo muito que vocês são os caras chatos, né? Porque, afinal de contas, sem vocês, como eu falei, não sai negócio, né? Mas, enfim, tudo bem. Bom, gente, vamos conversar. Eu queria começar essa conversa, assim, num plano geral, depois, claro, a gente vai passar sobre outros assuntos, inclusive o que está acontecendo no mercado, mas, enfim, o Gonçalo, eu queria perguntar para você que está numa posição global, né? Qual que é o cenário hoje de ativos digitais nos mercados de capitais? A gente tem mercados mais avançados e eu queria saber um pouco da sua visão de como é que está o Brasil nisso tudo. Muito obrigado, Cláudia. O Brasil é sempre um prazer e eu tive o prazer de conhecer alguns de vocês quando estive aí na Febraban, e a forma de pensar do Brasil é, na minha opinião, a correta, mas se calhar começa ao contrário, começo com o panorama internacional e depois focamos no Brasil. Eu, como você disse, eu estou baseado em Londres, estou a trabalhar em Londres já há alguns anos, e aquilo que nós estamos assistindo na nossa tecnologia, a nossa tecnologia é ligeiramente diferente da traditional public blockchain. O que nós fazemos é private and permissioned, é uma tecnologia permissionada, usando as boas características da DLT, nós nascemos com base num consórcio de bancos e, portanto, criamos esta tecnologia para garantir que todo mundo sabia quem estava do outro lado e podia tirar os benefícios de uma versão da verdade. Aquilo que nós estamos a ver, Cláudia, é que há um panorama bastante interessante para essa tecnologia. Onde nós estamos a ver muito interesse é nas exchanges como a vossa B3, estamos a ver a DTCC, a SIX Digital Exchange, e muitas outras que eu não posso nomear, mas que vocês sabem quem são igualmente fundamentais, que estão a fazer projetos nesse espaço. Fundamentalmente, a tokenizar ativos tradicionais, tokenizar obrigações ou renda fixa, como se diz em português do Brasil, e a tokenizar equities, ações. Estamos a ver muito interesse nisso. E há sobretudo dois incentivos aqui. É aquilo que a Gávea mencionou da rastreabilidade e saber o processo end-to-end, e há outro dos fatores que é a aceleração da compensação, do settlement risk. E você, ao acelerar o settlement, o que isso permite é que reduz significativamente o risco das instituições financeiras e, portanto, pode reutilizar esse capital mais depressa na economia. E, portanto, estamos a ver esse lado muito interessante. E depois estamos também a ver um grande interesse em CBDCs, Digital Currencies, Central Bank Digital Currencies, nos quais o Brasil também está muito ativo com o Real Digital, porque exatamente tem esse fator de que o futuro vai ser o token versus token. Se você, por um lado, tem a ação e a obrigação tokenizada, você precisa de pagar isso com cash e, portanto, tem que haver uma forma de trazer cash para o ledger. E, portanto, estamos a ver esse panorama com regulações, e o Rodrigo aqui vai com certeza trazer grandes insights, mas um dos aspectos fundamentais é reguladores como a ESMA na Europa ou como os bancos centrais no mundo inteiro estão a fazer, como também o Banco Central do Brasil, estão a fazer lift challenges, sandboxes e a pôr regulação que está a tentar trazer as boas features desta tecnologia de uma forma
de uma forma controlada, em que o risco é medido a cada passo. E aqui é o fundamental, porque todas estas instituições são a base da nossa economia e, portanto, temos que garantir que o risco é conhecido e controlado. E, portanto, estamos a ver esse lado muito fundamental. Só para finalizar, no Brasil, o Lift Challenge é, na minha opinião, um dos exemplos que tem que ser mencionado, porque vocês estão na linha da frente, juntamente com as Singapuras, com outras jurisdições que estão muito avançadas, em que ninguém investe naquilo que não entende, e para entender você tem que participar e tem que trazer esses projetos para a vida, e portanto é essa a opção fundamental. Só para finalizar, outro dos aspectos do Brasil que eu assisti é a participação da FEBRABAN, a participação dos privados e dos públicos de uma forma muito construtiva para garantir que a educação e que o entendimento dessa tecnologia permite que seja aplicado no mercado. Portanto, o Brasil está na linha da frente, o mercado está muito com muito incentivo em usar essa tecnologia. Obviamente que o contexto atual traz ainda mais questões, mas eu vou deixar para o resto do painel para comentar, mas na minha opinião o Brasil está a fazer o caminho certo. Perfeito. Só lembrando, a gente tem 3 projetos, né, na CVM. A CVM escolheu 4 projetos do Sandbox, 3 são ligados a tokens, né? Então, a gente tem também um outro projeto da Bolsa OTC no Banco Central, enfim, são projetos de 12 meses, podendo ser renovados por mais 12. Brasil, então, realmente, daqui a algum tempo, a gente pode ter novidades importantes nessa área. E esses projetos, os 3 projetos da CVM já estão rodando, né? Então, se alguém até quer experimentar, já pode até ver como é que é. Gustavo, você que é um gestor também, já está nesse mundo de cripto há bastante tempo. Se a gente pegar os ativos para mercado de capitais, né, ativos digitais para mercado de capitais, o que eles representam em termos de inovação? E do ponto de vista seu, como gestor, o que melhora, ou o que traz isso para vocês? E, portanto, essa pergunta é até difícil de responder, Cláudia, porque assim, acho que a inovação é quase uma reconstrução, assim, né? Então, assim, depende para que caminho você vai. Mas as vantagens que você vê hoje, claramente, que serão mais fáceis, né, mudando para uma infraestrutura mais ligada à blockchain, seria um custo de transação muito mais barato, um fracionamento muito mais fácil, uma auditoria de transações muito mais fáceis, um permissionamento de quem pode entrar ou não muito mais fácil do que a gente tem hoje, uma estrutura mais globalizada do que os sistemas regionais financeiros que a gente tem hoje, né? Então, assim, acho que todas essas vantagens você consegue ver em relação a isso. O que eu acho que é só pontinho do iceberg, né? Porque quando a gente entra e vê a inovação num campo mais aberto, dentro de DeFi, né? Inovação ali no campo mais de inovação, você vê estruturas sendo montadas e produtos sendo concebidos, sim, que são espetaculares e que hoje não conseguem se encaixar dentro da infraestrutura e dos conceitos jurídicos também de produtos que a gente tem no mercado financeiro tradicional, né? Então, assim, acho que a transformação é gigante. Eu costumo falar assim, a gente sabe, ela vai vir, ela está vindo, né? Ela não vai ser econômica em qualquer país, cada cultura ou cada país vai aí fazer a sua determinada velocidade, uns mais rápidos, uns mais devagar, tem alguns que não vão até se adaptar ou querer a algumas dessas, mas ela está aí para todo mundo utilizar e claramente ela é muito mais eficiente do que tudo que a gente tem hoje em termos de produto e estrutura de mercado financeiro tradicional. Tá? Então, assim, eu acho que é um pouco dessa visão que a gente está olhando. E aí eu estou falando muito, talvez a pessoa olhe para mim, você está falando daqui 5, 10 anos, 20 anos, então assim, futurismo, né? Você vai acertar ou vai errar? Não, estou falando de agora. Né? Então, assim, você citou esses projetos da CVM que estão lá dentro, o Gonçalo está na R3, está vendo vários projetos, eu tenho dúvida, a solução da Caroline também tem muita inovação ali, muita coisa muito subjetiva ali dentro, o Rodrigo está na parte jurídica vendo, então assim, você está vendo
relatando aí toda essa novidade, né? Então, assim, tem coisa que já está acontecendo agora, né? Então, assim, obviamente, ainda a grande parte dessas coisas são estudos de caso, são coisas pequenas, etc., mas são aqueles embriões que estão lá e podem crescer muito rápido, né? Que a gente vê essa tecnologia aí, em geral, a gente, como ser humano, tem uma dificuldade muito grande de prever a velocidade. Você até sabe o rumo que está indo, né? Mas a velocidade das coisas é muito diferente, né? Então, assim, se a gente vai pegar e esticar, sair um pouquinho e olhar os últimos 20 anos, por exemplo, para olhar em termos de mercado financeiro e tudo, caramba, né? É outro mundo, né? Então, assim, em termos de mercado, hoje você tem um banco, tudo que você quer aqui, né? Eu não estou nem falando de cripto, estou falando de mercado financeiro tradicional. Há 20 anos você não tinha, você tinha que ir na agência bancária para fazer a coisa, entendeu? Então, assim, só que tem algumas coisas que ainda são muito atrasadas, né? Fechar câmbio, fazer câmbio. Estou aqui em Portugal, você manda câmbio, dinheiro do Brasil para cá, mercado financeiro tradicional, melhor das hipóteses, tem algumas soluções que estão começando a andar, mas é ali 2 dias, 1 dia ainda, né, para chegar por conta de todo o sistema que é feito de conciliação, né? Com cripto você faz isso em 15 segundos, né? Então, assim, é uma magnitude enorme de coisa. E essa magnitude de transação, essa globalização e essa transformação de mercado financeiro tradicional que a tokenização, os tokens trazem. Eu acho que é um pouco esse geral. Então, quando a gente fala de tokenização, na verdade, a gente pode ir lá no detalhe e falar do token, o que é o token, o que ele representa, etc. Mas acho que mais importante do que as pessoas saberem um pouco isso é olhar a floresta, né? Olhar o que está acontecendo e o que está vindo, que eu acho que é muita transformação. E já está aí, já está começando. Legal. É isso que já está começando. Inclusive, está começando e se expandindo cada vez para novas áreas. A Carol falou que ela está abrindo essa nova área de finanças. NFTs, geralmente, as pessoas associam a games, né? Games e arte, especialmente, né? Embora tenha começado mais lá com game, mas enfim. E a Carol está explorando essa área de finanças que me pareceu sempre uma área interessante para NFT. Carol, quais são as possibilidades em finanças para NFT? Então, Cláudia, foi até interessante você falar isso, das pessoas ainda acharem que NFT está muito atrelado a colecionável digital, a um macaquinho caro que o Neymar comprou. E, assim, isso veio da hype de 2021, né? A hype de 2021 teve um bônus e teve um ônus. O bônus é que as pessoas agora já ouviram falar, pelo menos, de NFT. E a parte ruim é que hoje NFT está muito taxado como um colecionável digital, então você desatrelar isso na cabeça das pessoas e mostrar que NFT ele representa muito mais do que um colecionável é muito difícil. Mas o poder que a tecnologia traz, o poder que o NFT traz, às vezes é muito mais flexível, é muito mais exponencial do que um token fungível para determinadas finalidades. Então, eu não sei se vale explicar um pouquinho o que é NFT, mas só para contextualizar para quem não sabe o que o NFT ele veio trazer escassez e exclusividade ao universo digital. E hoje o NFT ele já está muito mais evoluído do que o NFT de um ano atrás. Hoje a gente já tem opções tecnológicas para tornar a experiência do usuário muito mais fácil do que o que a gente tinha há um ano atrás. E hoje a gente já tem uma evolução do NFT que permite uma série de aplicações. Então, hoje a gente tem o NFT 2.0. O NFT 2.0 permite que dentro do token você abrigue outros tokens, você abrigue licenças dentro desse token, que é o chamado Nested, né? Nested NFT. O NFT 2.0 permite também que o NFT ele funcione como pecinhas de Lego. Então, o NFT ele essencialmente seja ligado a um outro NFT na cadeia. E voltando para o setor financeiro, eu já vejo algumas aplicações, já tem aplicações descentralizadas usando NFT, e assim, uma aplicação que eu acho muito legal é NFT para empréstimo. Eu acho lindo, tem a NFTFi,
que já faz isso. E como é que funciona o NFT? Ele funciona como uma garantia, como um colateral. Ele fica preso no contrato inteligente e o empréstimo é feito em cripto. E se a outra parte não pagar o empréstimo, o NFT ele é liberado do contrato inteligente na forma de garantia. E tem outras aplicações mais voltadas à infraestrutura. Os bancos hoje, as instituições financeiras sofrem muito com a questão de interoperabilidade. E o NFT, ele funciona muito bem para armazenar informação e para carregar informação. Então, se você tem essa ferramenta dentro das instituições, imagine que você não precisaria, toda vez que você vai abrir uma conta em uma instituição financeira, você não precisaria novamente ter que colocar todas as suas informações, ter que passar de novo por um processo de KYC. Imagine que você pudesse só conectar a sua wallet, mostrar que você tem um NFT que representa a sua identidade e já ter a conta aberta naquela instituição financeira e já ter seus ativos. Enfim, é isso que eu espero para o futuro, utilizando NFT nessas instituições financeiras. Legal. Olha que mudança, né? Você ainda terá um NFT, será? Eu sempre falo, talvez todo mundo... Eu espero. Posso trazer um ponto aqui sobre NFT também, Cláudia? Acho que o ponto do NFT também, assim, ele para a gente que está dentro, está vendo, ele é muito importante saber o que é, e as pessoas têm que saber o que é também, até para estarem inteiradas, etc. Mas eu vejo muito esse movimento, o que a gente tem na internet hoje, né? Então, assim, quantas pessoas no mundo sabem como a internet funciona? Né? TCP/IP, como é que funciona? São pouquíssimas pessoas. Só que você pluga no Wi-Fi, no 4G, no 5G, em qualquer lugar que você vai, funciona e resolve. Pronto, tá ok. Né? Então, assim, eu acho que essas discussões que a gente tem, quando entra nessas siglinhas, coisas mais técnicas, é importante, acho que a gente saber, acho que gerar conteúdo e as pessoas continuarem sabendo, mas eu acho que a gente vai usar o NFT sem nem saber daqui a pouco. Eu acho que todo mundo vai ter NFT, que você para responder a tua pergunta e até ao que a Carolina estava falando, que é isso aí, a gente vai ter e não vai nem saber que é NFT. Vai estar lá, a gente vai estar usando. Exatamente. E outros tokens digitais de outros tipos também. Talvez você tenha um Venture e você não sabe que aquilo é um token, você só sabe que você tem um pedaço ali de um negócio chamado Venture. É isso, e acabou. Né? É que a gente está no começo, a gente está discutindo que possibilidades e a gente fica nos detalhes aqui, né? Me lembrei aqui uma coisa que, assim, quantas pessoas sabem da relação entre poupança e crédito imobiliário, né? Não é uma coisa que, né? É outro ponto também, pouca gente que sabe. Pouca gente sabe que, assim, o dinheiro da poupança tem um carimbo ali, né? Que precisa ir para crédito imobiliário. Então, enfim, acho que a gente vai chegar nesse ponto também, é que a gente está ainda muito no começo. Bom, Rodrigo, aí chegou a hora de você explicar aquilo para as pessoas que estão querendo empreender, que é o seguinte, vira e mexe, eu escuto assim, as pessoas, eu tenho um projeto tão sensacional. Às vezes eu falo assim, mas isso aí passa na TVM. Às vezes eu pergunto, às vezes a pessoa mesma fala assim, então, mas eu estou vendo se passa na TVM, sabe? Eu não sei se passa na regulação. Cláudia, e esse ponto, ele é super interessante, porque muita gente, quando a gente olha o mercado cripto, muita gente fala, poxa, mas é um mercado não regulado, então eu posso desenvolver a minha atividade. E a gente esquece que não é para tudo que existe uma lei. A internet comercial começou em 95, o marco regulatório da internet foi em 2014. E não é por isso que você não podia desenvolver o seu portal, o seu negócio na internet, muito pelo contrário. Então, essa é uma grande preocupação que as pessoas têm que ter, que o fato de não existir uma legislação específica não significa que você está proibido de desempenhar uma determinada atividade, muito pelo contrário, mas significa que você precisa ter um olhar atento em relação a eventuais leis e regulamentos que existam, que você precisa observar para tentar encaixar ali o teu modelo de negócio dentro dessas normas já existentes. Quando a gente fala na questão do token, emissão de tokens aqui, a gente tem eu vejo que a gente tem uma posição muito privilegiada aqui no Brasil. Se a gente lembrar um pouco, a gente foi um dos primeiros países do mundo a ter um produto cripto em bolsa de valores. Então, e o nosso regulador, tanto o Banco Central, o CVM, ele está muito próximo do mercado, com essas iniciativas de sandbox regulatório, que são ambientes experimentais, até você citou ali os exemplos do que tem acontecido ali na CVM, com os projetos selecionados,
Então a gente vê o regulador próximo do mercado, querendo entender, e de fato o que a gente tem de preocupação é para análise se um determinado projeto, um produto a ser desenvolvido, se ele possui natureza ou não de valor mobiliário. E a dificuldade que a gente tem é que esse conceito ele é um pouco elástico, ele é um pouco amplo, o que é ou não entendido como valor mobiliário. E isso é decorrente também dos avanços tecnológicos que vão fazendo com que o regulador vá mudando a sua visão. Quando a gente tem a lei de mercado de capitais, que ela traz ali um rol do que seria considerado valores imobiliários, ela tem um dispositivo ali ao final que ela dá uma certa flexibilidade ali para o regulador para ele trazer outros conceitos, igual a gente teve visto nos Estados Unidos, a importação do Howey Test lá, para se chegar no que é um valor imobiliário ou não. Mas, de novo, eu vejo aqui o Brasil como uma grande oportunidade para a gente desenvolver esses projetos, tanto pela fato de a gente ter uma ausência de leis ou outras normas que nos permitam desenvolver esses projetos, quanto pela iniciativa do sandbox regulatório de CVM e Banco Central, que já mostram ali para onde o regulador quer caminhar. Ótimo. Gonçalo, você percebe essa dificuldade, assim, esse receio também em outros mercados em relação a vou fazer um projeto que envolve mercado de capitais, mas não sei bem se vai passar? Sem dúvida, Cláudia. Essa é uma preocupação de todos, como o Rodrigo disse bem, todos os agentes que estão nesse mercado têm, na maior parte das vezes, a preocupação com o cliente final. E essa lei e essa perspectiva existe em todos os mercados. Não é preciso estar escrito para esses novos ativos para que estas instituições saibam que há um bem que têm que sempre considerar, que é o bem do cliente final, em termos de fair and effective markets, garantir que as pessoas não são exploradas. Mais uma vez, os episódios dos últimos dias estão um bocadinho dúbios se a empresa estava a fazer tudo como deveria. O facto de o ativo em si não ser regulamentado, para que as instituições regulamentadas possam interagir com confiança nestes ativos, tem que haver uma confiança na tecnologia, tem que haver um risk profile, as pessoas têm que entender essa tecnologia e onde estão os novos riscos e onde estão as novas oportunidades. Uma das coisas que o Gustavo disse anteriormente, que é fundamental, é a transformação já aqui está. E a preocupação existe em todos os mercados, em que as pessoas têm que saber o que é que esse token está e o que está a fazer, se é security, se não é security. Todos esses aspectos são fundamentais e todos os departamentos de compliance, seja nas infraestruturas de mercado, seja nos bancos, estão neste momento a olhar para os projetos já nesse nível. E, portanto, com certeza, Cláudia, estamos vendo isso em todo o lado. O que eu acho também é que já há um entendimento muito considerável na parte do regulador sobre esses ativos e sobre o que é necessário garantir. E, portanto, já se começam a fazer a MiCA, que é a regulação dos mercados na Europa, e que vai ser seguido mais ou menos noutros mercados, para exatamente garantir que os mercados são eficientes e tratam o cliente final com a justiça e a eficiência que necessitam. Mas, com certeza, Cláudia, é um aspecto fundamental. Eu tenho uma dúvida, o Gustavo, que é a seguinte, existe essa coisa tokenize everything, né? A gente vai ser tudo tokenizado, o próprio presidente do Banco Central fala, a economia vai ser toda tokenizada, mas assim, a gente vai conseguir ter uma separação, vai haver uma separação, assim, existe um pedaço que vai ser tokenizado, mas tem um pedaço que não vai passar por isso no mercado de capitais, provavelmente. Vai ter isso. E se tiver isso, o que pode ser escolhido, assim, quem tokeniza, quem não tokeniza? Isso é uma pergunta que eu sempre fico aqui imaginando, porque, assim, em teoria, tudo deveria ser tokenizado, porque questão de custo, tempo e tudo mais. Eu acho que eu sou partidário de que tudo vai ser tokenizado. Eu acho que essa é a minha visão, já respondendo diretamente a tua pergunta. Por que eu acho isso? Porque a tokenização faz parte, para mim, de um projeto maior que é a digitalização, de certa forma. Tokenização é uma forma de se ver a digitalização
bem feita, uma forma mais segura, mas você tem várias razões aí para que elas não vão entrar muito no técnico, até para não entrar. Então, assim, a digitalização está acontecendo. Né? Já está. Isso aqui a gente já está digital, né? Então, assim, a gente já... e a tokenização vem nisso. Por isso que eu tenho muita preocupação nesses termos, etc., porque, assim, se a gente fala digitalização, a pessoa fala assim, ok, legal. Digitalização eu entendo, né? Estou aqui no Zoom, não sei o que ela tá. Você fala tokenização, isso aí não sei o que é, vai ser um negócio diferente, tem a ver com Bitcoin, né? Tem a ver com cripto, aquele negócio gera um monte de dúvida, etc. Mas no final das contas, ela faz parte da mesma coisa, né? Acho que tokens, vamos dizer assim, como representação legal de coisas, já existem, de certa forma, né? Assim, a gente já tem representação de música, por exemplo. Né? Ele é como se fosse um token lá que a gente tem lá trocando. Ele não está na blockchain, né? Não é um token no conceito mais estrito que a gente acaba falando, mas também é uma representação digital de algum direito, algum dever de alguém. Né? Então, assim, acho que o Rodrigo pode até entrar um pouquinho a mais, né, nesse assunto e falar, mas, assim, para mim é isso. Tudo vai ser tokenizado porque tudo vai ser digitalizado. Acho que é isso. E até pegando um gancho do que o Gustavo falou, eu concordo 100% com a fala dele, acho perfeito. É igual se a gente olhar outros mercados hoje, como ele colocou na fala inicial dele, a gente discute ainda muitas questões técnicas, porque o grande público ainda está conhecendo dessa tecnologia, igual no passado se discutia como era o funcionamento da internet. Hoje, ninguém quer saber como funciona a internet, você sabe como colocar um site no ar, como criar um aplicativo, enfim. Você acaba criando ali, de certa forma, a tecnologia ela passa a ser uma commodity a partir do momento que ela já se torna mais robusta. E aí o que a gente está vendo acontecer nesse mercado é justamente isso. Hoje a gente discute mercado tradicional, mercado cripto. Daqui a pouco é tudo um mercado único, é só uma nova roupagem tecnológica para um mercado só. Mas eu entendo que nesse momento inicial, né, de mercado, a gente faça essa distinção. Mas a gente vê todas as grandes instituições, a R3 entrando, trazendo projetos magníficos aí com grandes players, justamente que estão olhando os benefícios da tecnologia. Então, eu concordo com o Gustavo que tudo vai ser tokenizado, e não sei nem se o nome passará a ser tokens ainda, não sei, vai ser simplesmente o emprego dessa tecnologia para uma digitalização dos mercados. Isso. Só um ponto que a Caroline fez anteriormente e que eu acho que vai de encontro à sua pergunta, Cláudia. Vai haver velocidades diferentes, com certeza, mercados, jurisdições diferentes, e há um aspecto fundamental que é a interoperabilidade, é fundamental, porque você não pode... a forma como você decide entrar nessa economia não pode prevenir você de ter acesso à liquidez. E, portanto, independentemente de onde você decide entrar nesse mercado, você tem que ter acesso a uma liquidez generalizada. E, portanto, a interoperabilidade entre sistemas atuais, sistemas futuros, centralizados, descentralizados, NFT, não NFT, esse passaporte de identidade que a Caroline também falou é fundamental para que o consumidor final tenha acesso ao que é a internet de valor, que é o Web3. E, portanto, a internet de valor vai movimentar-se a velocidades diferentes, e o Gustavo também falou que a velocidade é o que é difícil de prever, mas que o caminho é esse, já todos sabemos. Agora, a interoperabilidade é fundamental, seja entre public blockchains, private blockchains, seja qual for. Eu, como consumidor final, eu quero garantir que o meu ativo não está preso pelo facto de eu ter decidido ter esse ativo na conta X ou na wallet Y ou sabe-se lá nos outros termos. Não, exatamente. E assim, eu fico feliz que o Gonçalo tocou nesse ponto, porque eu queria até perguntar, desculpa, Cláudia, eu queria até perguntar para ele, porque o Gonçalo é da R3 Corda. A R3 Corda é uma blockchain permissionada e tá construindo essa infraestrutura para a rede de bancos, e eu acho fantástico. E aí eu queria perguntar como é que funciona essa questão de interoperabilidade entre redes permissionadas e redes públicas. Magnífica pergunta, Caroline. Cláudia, posso responder? Não, eu quero que você responda, eu não sei se todo mundo que está assistindo tem familiaridade com os termos permissionadas e públicas, então se você puder já... Vou dar um pouco.
Vou explicar um pouco. Sim, uma rede pública é a vossa Ethereum ou aquela Ethereum, a Solana, todas essas redes públicas são as típicas blockchains, em que você tem uma forma de validar as transações seja com os mineiros no passado e agora com o Proof of Stake tem os validadores que são também recompensados por essa atividade. Numa rede permissionada, e nós nascemos como permissionados exatamente porque nascemos de um consórcio de bancos, a diferença é que nós não queremos que haja validadores que não sejam conhecidos pelo sistema. E essa é uma questão fundamental, porque nas instituições financeiras há uma necessidade de saber com quem você transaciona, que é o KYC, que é fundamental, e, portanto, uma rede permissionada dá essa autoridade a um notário. E o notário, que é como nós tratamos o notário legalmente, o notário valida essa transação e o notário é alguém que na rede foi nomeado para fazer essa validação. Porque é que, agora voltando à questão da interoperabilidade, o que nós sabemos também é que os clientes finais querem ativos em redes públicas, querem ativos em redes, seja lá quais forem, e portanto há uma necessidade do nosso lado de garantir que os ativos não estejam presos e portanto nós estamos a investir em interoperabilidade entre redes permissionadas, a nossa, e redes públicas. Ethereum, o Lift Challenge que nós fizemos também, o Santander fez provando esse ponto com o Corda e com a Hyperledger, é exatamente para provar esta interoperabilidade entre os dois sistemas e o que é fundamental é que os ativos consigam mexer-se de um lado para o outro. Nem todos, nós não vamos tentar construir bridges para todas as redes, por uma razão. Essas bridges normalmente são muito arriscadas, é onde a maior parte dos eventos de segurança acontecem e, portanto, essas bridges, essas pontes entre estas redes têm que ser muito, muito seguras e, portanto, para isso tem que ter muito investimento. E nós estamos a investir por ordem de prioridade dos nossos clientes em redes Ethereum e, portanto, vamos passar por aí. Depois há outra forma de fazer intertradability, que é você mantém os ativos nas redes tradicionais, mas garante que simultaneamente você consegue transacionar esses ativos. E, portanto, também estamos a fazer coisas aí, mas não necessita de ter estas pontes bem caras e bem arriscadas para todos os protocolos que não sejam muito usados pelos nossos clientes. Perfeito. Só queria citar uma outra característica muito legal da tokenização, da parte de NFT para ativos financeiros, que é a parte do mercado secundário. Aí eu acho que o Rodrigo pode até falar um pouquinho das limitações do mercado regulado para fazer a questão de mercado secundário, mas eu creio que daqui a alguns anos a gente vai ver mercado secundário, por exemplo, de CCB, mercado secundário de vários ativos financeiros representados por tokens. Caroline, um ponto que eu achei fantástico que você trouxe, a questão dos NFTs, de fato ele ficou um pouco colado ali na questão dos colecionáveis, né? Mas quando a gente pensa ele ser um ativo digital único, e a gente está olhando muito foco aqui, claro, eu vou fugir do tema, mas bem rápido, Cláudia, não me mata, mas assim, a gente está olhando muito questão financeira, mas se a gente olha o emprego dessa tecnologia, por exemplo, para o registro imobiliário, acho que aqui no Brasil todo mundo já teve a experiência com cartório e sabe a dificuldade que é e o quão arcaico é esse funcionamento. Se a gente usa o emprego da tecnologia para isso, então imagina a gente ter um token que representa um determinado imóvel. Eu consegui ver a cadeia dominial desse imóvel pela tecnologia e não ter que tirar 500 mil certidões vintenárias ali do histórico do imóvel. Então, de novo, a gente vê a tecnologia com o potencial de transformações de mercado, só que a gente tem uma dificuldade grande no seguinte sentido, que a tecnologia avança numa velocidade
que a regulação não consegue acompanhar. E é ótimo que seja assim. Imagina se, para cada passo que a gente tivesse que dar, a gente precisasse que um burocrata ali, um regulador, alterasse algo. A gente não ia avançar. Se a gente lembrar, quando a internet surgiu lá, era um sistema de troca de mensagens ali entre laboratórios da Universidade dos Estados Unidos. Imagina se viesse um regulador e falasse: a internet funciona só para a troca de mensagens. Qualquer inovação que eu tivesse decorrente dela, eu ia ter que esperar uma autorização. E isso, assim, uma regulação ruim, ou a ausência de uma regulação, ela não vai parar a tecnologia, ela pode atrasar, mas ela não vai parar. O mercado vai continuar se desenvolvendo. E é isso que a gente está vendo para N setores. E quando a gente olha a questão de tokens, mercado secundário, é uma discussão, é uma zona cinzenta sem tamanho, porque tem um cuidado muito grande quando a gente fala desses ativos regulados, a tokenização de ativos regulados, ou até de valores imobiliários tokenizados, é um cuidado muito grande que você tem que ter na análise desse ativo para se colocar a mercado sem que você tenha ali uma stop order ou algo do regulador. O mercado já tem uma desconfiança, até a gente estava batendo um papo antes, tem uma desconfiança muito grande do mercado. Então, eu entendo que hoje os empreendedores têm um cuidado muito grande a colocar produtos em mercado que não vão ter nenhum problema ali com o regulador, porque o risco de reputacional, às vezes, é maior do que o benefício que ele teria tentando desbravar um mercado. Mas é muito uma questão aí que a gente tem visto os empreendedores nessa tomada de risco aí para empreender. Antes, eu queria lembrar quem está assistindo que pode mandar as perguntas, tá? Que a gente passa aqui para os palestrantes. Essa questão do mercado secundário, os projetos que estão em sandbox, eles contemplam isso, né? E é engraçado, porque eu estava me lembrando aqui de algumas conversas que eu tive com essas startups, e uma especificamente falou assim: não, a gente tem que até criar o cara que é analista desse tipo de negócio, é tão novo, porque as pessoas não estão muito acostumadas, né? Você acaba criando até empregos novos nessa indústria, né? É uma coisa curiosa isso, né? E Cláudia, o secundário no sandbox, vale lembrar que o sandbox é um mercado regulado, né? Então, as empresas estão funcionando com uma autorização ali temporária do regulador, então por isso que eles têm essa liberdade de desenvolver o secundário, mas dentro de determinadas regras e limitações que foram impostas ali pela CVM. Uhum. Carol, eu queria perguntar para você, e depois queria até que o Gustavo também complementasse, assim, qual que é a dificuldade? Assim, existe uma questão de regulação, e acho que uma vez que a gente tiver uma regulação, fica tudo... Isso vai começar a crescer muito mais, né? As empresas se sentirem mais confiantes e até os investidores. Mas, assim, quando vocês falam sobre isso com os investidores, ou até, no caso da Carol, a empresa que vai tokenizar, qual que é a reação? O que você tem que explicar que ainda hoje é o mais difícil? Nossa, então eu já tive algumas conversas com instituições financeiras tradicionais e, assim, a maior dificuldade é a questão do conhecimento mesmo. Eu sinto que os colaboradores ainda não entenderam o que é a tecnologia, ainda não entenderam o que é tokenização, o que é NFT, e essa curva de aprendizado às vezes é desafiadora. Quando a gente ultrapassa essa curva, vem um outro desafio, que é a parte da infraestrutura. Você mexer com a infraestrutura de um banco, por exemplo, é muito desafiador, porque é uma infraestrutura pesada. É muito mais fácil que tenha uma estrutura de plug and play, que você consiga plugar ali e eventualmente espelhar algumas operações, ler as informações que vêm dos bancos, transformar em uma API e fazer esse espelhamento do que você alterar a infraestrutura bancária. Então, por isso que eu acho que vai demorar alguns anos ainda para a gente realmente ver toda a infraestrutura integrada completamente com as redes de blockchain. Mas eu acho que a gente vai chegar lá. Gustavo, quer complementar? Eu acho assim, essa parte de
das empresas de tokenização, eu acho que essa parte de tokenização hoje está muito numa hype, né? Então, assim, está todo mundo, a tokenização, você falar que você está fazendo alguma coisa de tokenização, abre um monte de porta, né? Que nem era 2017 lá, quando você ia falar de blockchain, todo mundo abria, você falava que ia falar de Bitcoin, ninguém nem queria te ver vivo na frente, né? Então, assim, acho que a parte de tokenização hoje está nessa onda de blockchain aí, muita gente tentando, acho que tem muita gente com essa percepção de que vai mudar já está claro que vai mudar, mas não sabe como. E aí vem um pouco dos que a Carol comentou, né? De que eu sei que vai mudar, eu tenho curiosidade, mas aí eu preciso entender. E aí tem o papel, acho que nosso, panelistas todos aqui, teu, como coisa de explicar para as pessoas uma forma que elas consigam entender, né? Porque, assim, são coisas complexas, né? A gente sabe, assim, tem discussões que eu tenho com empreendedores que a gente entra no nível técnico que até eu tenho que, de vez em quando, parar e falar, pô, deixa eu entender até para ver, que não são coisas fáceis de se fazer, né? Então, assim, isso para a gente que está aqui, que está vendo, que está no dia a dia, né? Para quem não está, que não faz parte do dia a dia da vida da pessoa, é mais difícil, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um trabalho aí de educação em relação a isso, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, e essa conscientização de que tudo vai ser tokenizado, está entrando e está indo. Então, assim, isso acho que é importante, e acho que já está começando um movimento, as pessoas percebem isso já, né, e já têm a curiosidade de ir atrás da informação. E tem uma parte também que é a parte de confiança, né? As pessoas têm muita desconfiança dessa questão de token, a questão de cripto. Então, o que é bem irônico, porque blockchain é o protocolo de confiança, né? Então, pois é, e as pessoas ainda desconfiam. Então, até provar que, na verdade, a blockchain é a confiança, as pessoas não conseguem entender muito bem isso. E esse é um ponto, assim, bem interessante que você traz, Carol, porque assim, a gente vê um protocolo de confiança, etc., mas o que se publica em relação a cripto muito é das fraudes, dos problemas que tem, e realmente tem, né? Comportamento humano, eu escrevi um texto na Infomoney há um tempo atrás falando isso, cripto é puro comportamento humano, né? Como você não tem um regulador, você não tem limites ali dentro, é o comportamento humano expresso ali diretamente, né? Então, toda a parte disso é expressa, e não quer dizer que o protocolo seja isso, né? Então, assim, é para que usaram aquilo, né? Então, assim, acho que é o ponto, até volto na discussão da pólvora, da energia nuclear, quando criaram lá, o criador falou, pô, criei energia nuclear, não foi para isso, mas acabaram usando para coisas absurdas que fizeram lá atrás, né? Então, assim, não é a tecnologia sim como as pessoas utilizam, né? Então, acho que esse é um ponto, essa separação é importante quando a gente fala isso. O protocolo é um protocolo de confiança, super bem feito, auditável, facilita muito a vida e os processos que a gente está. Ele não cabe para tudo, mas para uma grande parte dos casos de uso de mercado financeiro, aí acho que dá para encaixar de alguma forma e facilitar e ajudar os processos, etc. Mas depende de como é que você vai usar também. Acho que é um pouco isso. Uhum. Essa questão da fraude, eu sempre lembro, assim, a gente que está nesse ecossistema, que é tão novo, eu sou safra 2019, né, foi quando eu entrei, assim, o sonho era fazer tudo bonitinho, cor de rosinha, né, que aqui vão fazer diferente, mas tem um ser humano no meio, né, e o ser humano comete erros como comete também na economia tradicional, né, fraude tem em todo canto, queria lembrar, é só ler editoria de polícia, né, então, assim, não é uma coisa típica do setor, mas infelizmente tem ainda essa questão. Gonçalo, você queria complementar? Eu vi que você abriu o teu microfone. Sim, obrigado, Cláudia. Concordo com você, e acho que o ponto que a Carolina e o Gustavo fizeram sobre essa é uma trust technology, mas que o comportamento humano tem sempre as suas limitações. O que é interessante neste fenómeno é que estamos a aprender em conjunto e a uma velocidade bem rápida. O que no passado demorava 6 meses, nós vemos que agora demora 2 semanas, 2 dias. Você consegue ver o rise and fall
da segunda exchange do mundo bem rápido, porque mais uma vez o comportamento humano do que se fez depois com o token foi menos bom, e daí a necessidade dos reguladores terem visibilidade, de haver uma regulação sem ser prescriptive, mas uma regulação que permite dar os princípios, que são os princípios normais de ética, de consideração pelo cliente final, sem ser demasiado, falta-me um termo, prescriptive, mas permitindo que as pessoas aprendam isso, garantindo que estejam seguras. E fenómenos como o da semana passada ou desta semana vão ainda aumentar o escrutínio sobre todos esses projetos, e, portanto, maior a nossa função na educação. Ninguém investe no que não entende. E mais uma coisa, mesmo que haja gente nos bancos e nas infraestruturas que entenda essa tecnologia perfeitamente, essa tecnologia tem que ser entendida e comprada por todo o mundo, pela compliance, pelo legal, pelo IT department, e, portanto, você tem que, e nós trabalhamos muito nisso, em educar horizontalmente nas organizações, porque essa tecnologia, como o Gustavo disse, já existe e no futuro vai ser seamless. As pessoas vão estar a interagir com essa tecnologia nos seus processos diários, e, portanto, têm que ser eles que entendem isso. Mas gostava também de ouvir o Rodrigo, que tem sempre bons inputs e que sabe muito dessa matéria também. Está no mute, Rodrigo. Não, agora foi. Desculpa. De fato, o que Gonçalo, o que a gente vê agora, você citou o caso, acho que até a Cláudia trouxe o gancho inicial da FTX, lá o problema que a gente vem enfrentando e o abalo que isso traz no mercado, né? Isso, ele traz o abalo tanto de questionamento quanto tecnologia, traz o abalo de questionamento quanto aspectos financeiros, que aí acaba batendo mais no espectro aí do Gustavo, e passa também por uma questão legal. Por quê? Se a gente olhar o momento que a gente vive hoje no mundo, a gente discute, nos principais países do mundo, se discute a regulação desses mercados. No Brasil não é diferente. No Brasil a gente tem um projeto de lei que ele foi aprovado na Câmara, Senado, e agora voltou para a Câmara e estamos esperando a validação do mesmo. E o curioso é que um dos pontos que está travando a pauta para a gente ter esse marco legal dos criptoativos no Brasil era justamente a discussão a respeito da segregação patrimonial entre exchanges e as carteiras dos usuários. E com um episódio desse como a FTX, isso traz ainda mais latente essa questão para mostrar como, em muitos casos, existe uma confusão, o que é bolso da plataforma e o que é bolso de cliente. E nesse mercado não regulado, a gente não existe uma regra de Basileia para estabelecer um mínimo de reserva ali em relação às operações que são realizadas por essas plataformas. Então, o que eu vejo de preocupação desse evento aí é que, além de toda a questão financeira, a gente vai ter um regulador olhando com olhos, expectativa, né, cada vez mais cautelosos e mais rígidos em relação ao mercado, o que, por um lado, sem dúvida é positivo, mas, por outro, pode atrasar uma eventual aprovação de uma lei, como no caso brasileiro, que deixaria a cargo, possivelmente, né, do Banco Central para fazer a regulamentação específica. Isso a gente perde uma janela de oportunidade. E aí, com isso, a gente tem mais um atraso em relação a esse desenvolvimento. Rodrigo, sobre essa questão da regulação, ontem eu estava pensando, será a gente pode chegar num ponto que não tem isso hoje, mas por exemplo, quando você pega um banco, tem uma série de regras ali que os bancos têm que passar de informação, saber se está solvente ou não está. E hoje a gente não tem um exchange, né? Com empresas do setor. Eu não me lembro disso ter sido discutido em algum momento para a regulação. Você acha não foi mesmo? E será que isso pode entrar agora? Até para a gente, não é só para cripto, mas para ativos, qualquer ativo, claro. Né? A empresa que vai vender, não vai vender só cripto, pode querer, vou vender só ativo de mercado de capital. Claro. Cláudia, eu sou da visão que não existe uma lei perfeita.
tá? Então, política lá é a arte do possível, né? Então, não dá para a gente ter uma lei perfeita e a gente tentar contornar ali todas as lacunas. Afinal de contas, se a gente tivesse uma lei perfeita hoje, com o avanço da tecnologia, amanhã ela já estaria obsoleta. Então, eu vejo com muito bons olhos o texto, mesmo sem a questão da segregação patrimonial, eu vejo com bons olhos o texto que a gente tem hoje para ser aprovado na Câmara, porque ele traz um caráter muito mais principiológico do mercado, permitindo que isso seja um primeiro pontapé em relação à discussão da matéria, para que a gente tenha uma primeira legislação, e a partir dela a gente tem o regulador infralegal, esperamos o Banco Central criando regulamentações específicas, e em paralelo, novos projetos de leis, medidas provisórias, o que for, para a gente ir complementando essa legislação, assim como acontece em N setores. A gente teve em 2018 a aprovação da LGPD, que entrou em vigor acho que 2020, se eu não me engano, e a cada 6 meses tem uma alteração da LGPD, porque com o passar do tempo vem uma necessidade de modificação, vem um novo projeto de lei que vai complementando aquela regra. Então, eu acho que pior do que a gente ter uma lei sem essas previsões, por exemplo, uma basileia da cripto ou uma segregação patrimonial, é a gente não ter regra nenhuma. Eu acho que isso acaba nos trazendo um atraso, porque a gente vai ficar sempre na expectativa de discutir ao máximo as questões e ter um texto perfeito, fechado, que isso nunca vai acontecer. Cláudia, está no mute, você está no silêncio. O velho e bom, você está no mudo. Frase mais falada desde que começou a pandemia. Gustavo, você acha que pode haver um movimento de, gente, não queremos mais empresas centralizadas, vamos para as DEX, vamos para empresas que me ofereçam comprar e vender ativos digitais, mas que eu faça isso P2P, não quero ninguém mais no meio? Você acha que pode crescer esse movimento com o que aconteceu esse ano, especialmente agora, né, com a questão da FTX? Acho que sim. Tá? Se ele vai ser um movimento muito grande ou vai suplantar o outro, eu acho que não, mas acho que esse movimento cresce. Eu acho que a grande vantagem que a gente tem nessa tecnologia ou dessa discussão de DEX e SEX é que hoje a gente tem alternativa. Né? Então, assim, ter alternativa é sempre bom. Eu acho que, pegando o gancho até do que o Rodrigo estava falando em relação à regulamentação e tudo, essa tecnologia é realmente uma tecnologia global que causa um problema gigante do ponto de vista regulatório. Né? Porque todas as regulatórias, aí eu estou falando de regulatório no modo geral, moedas, por exemplo. Né? Então, se as moedas são atreladas a um país ou uma área, como no caso do euro, que é uma área de alguns países, né? Todas as regulamentações do sistema financeiro, regulamentações jurídicas de qualquer magnitude são naqueles coisas. De repente, você pega uma tecnologia onde você pode ter um peer-to-peer, né, uma transferência de uma pessoa que está na China para um cara que está no Brasil, direto. Né? E aí, que regulação que ele tem que fazer? Né? E se ele passar por um cara nos Estados Unidos, se passar por um outro, coisa assim, é uma bagunça enorme. Costumo até dizer que quem está com esse trabalho garantido para os próximos anos é advogado. Esse pode ficar tranquilo, esse advogado que entender alguma coisa de tecnologia, que nem o Rodrigo, vai ter anos aí para trabalhar para resolver esse problema, porque assim, eu não sei qual é a solução. Não, e tem mais um ponto do que você falou que é interessante, a questão da ausência de territorialidade. Né? Porque se a gente pensar, o ativo ele não sai da blockchain nunca, que é distribuída. Aonde está esse ativo? Você mencionou o sujeito que está nos Estados Unidos, mas o ativo ele não transacionou, ele continuou ali na rede. Como é que a gente vai definir a localização territorial daquele ativo para fins de jurisdição? Então, por isso que as regulações elas focam muito mais no cash out desse ativo, né, e como se plugar na rede do que no ativo em si ou na rede propriamente dita. Né? Mas é legal, porque a gente tem que pensar com uma cabeça nova que a gente não foi preparado. Sim, eu acho assim, voltando no ponto, assim, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de toda essa regulamentação e a tecnologia, né, dela ser global. Eu acho que quando a gente olha na margem do desenvolvimento de cripto, e aí DeFi, umas coisas bem menores, etc., Wild West, vamos dizer assim, aquela coisa meio fraude, um monte de coisa acontecendo e tal, a tecnologia ali, meu medo é que esse continue. Né? Eu gostaria que continuasse, que a regulamentação viesse para deixar, à medida que esses setores vão ficando maiores, mais impactantes, no modo geral, nas pessoas, né, que coloque, porque aí a inovação já está ali, está contida, já está feita, já está um bom pedaço feita, mas aquele pedaço onde está aquela inovação na margem, as regulamentações não podem chegar para ir lá e
cortar aquela inovação, porque isso daqui é muito ruim. Então, assim, e esse ajuste fino não é um negócio fácil de ser feito, né? Então, assim, tem que ter aí um ajuste, mas é uma coisa que eu vejo uma preocupação muito grande em todos os reguladores, né? É verdade, Gustavo, e só para adicionar um ponto, o Rodrigo mencionou a Basileia, e um dos aspectos que é muito interessante atualmente é o BCBS, o Comitê de Basileia, está muito ativo nesse mercado, e com uma approach muito construtiva, com consultas do mercado privado, para entender o risco e o risco que deverá ser marcado contra esses ativos e a aprender com o mercado, e porque as instituições financeiras precisam inevitavelmente de garantir que esses ativos são geridos no balanço das instituições financeiras de uma forma correta, mas o que eu gostava de valorizar aqui é essa consulta interativa que agora demora de 6 em 6 meses que a Basileia está a fazer com todas as instituições financeiras e também tecnológicas que queiram participar nas consultas. Ótimo. Pessoal, eu odeio esse momento, sempre falo isso, odeio esse momento, mas infelizmente a gente vai ter que finalizar aqui o nosso painel, mas quando o Gustavo e o Gonçalo estiverem em São Paulo, a gente vai marcar um café, um happy hour, um almoço, e a gente vai falar tudo isso um pouco mais. Para fechar aqui, eu queria, eu sei que é difícil, hein, mas assim, em que situação que vocês acham que a gente vai estar em relação a ativos digitais no mercado de capitais daqui a 1 ano? Carol, quer começar? Nossa, eu acho que o que a gente vai começar a ver, eu vou falar mais na parte de NFT, que a gente vai começar a ver a utilização de NFT não como um foco principal de infraestrutura, mas, enfim, NFTs para programas de fidelidade, os bancos começarem a aceitar NFTs como ativos, porque uma vez eu perguntei para uma instituição bancária se chegasse alguém com um NFT do Beeple, por exemplo, se essa pessoa poderia estar num nível, eu não vou falar o nível do programa, mas assim, um nível seleto, e assim, eles não saberiam atender essa pessoa, sendo que o patrimônio dela está todo em NFT e é um patrimônio gigantesco. Então, assim, o que eu vejo para daqui a 1 ano é essas instituições começarem a aceitar, começarem a entender esse tipo de ativo e utilizar esses ativos como não como foco principal, mas começar a utilizar nas operações. Ótimo. Gustavo? Eu acho que eu vejo tecnologia no próximo ano, talvez até por conta de crise, etc., dando uma diminuída na velocidade, tá? Então, assim, eu não espero uma grande revolução em termos de tecnologia no próximo ano, mas acho que a gente vai construindo aí bastante coisa para os próximos anos. O que eu gostaria de ver muito é que a gente não falasse de NFT, que tivesse aquela coisa que estivesse ocorrendo, mas que ninguém mais estivesse falando, mas eu acho que não vai ser tão cedo assim. Do meu lado, eu acho que há assim 2 ou 3 macro trends que nós estamos a olhar. O facto da crise e das taxas de juro vão continuar a pôr stablecoins on focus. Isso é um challenge para o resto do painel e para os nossos ouvintes, que há um fenómeno interessante de uma stablecoin e o juro e finalmente as fiat currencies estão também agora a pagar juro, que até aqui não pagavam, sobretudo nas economias dos Estados Unidos e Europa e por aí, mas isso vai inverter a tendência e vai continuar a olhar para as stablecoins. Depois vamos continuar a ver cada vez mais processos de consolidação, seja no mercado de cripto, seja também no lado tecnológico, e vamos continuar a ver mais ativos tradicionais a serem tokenizados
para uma adoção em massa. A velocidade vai variar, mas eu acho que o futuro é muito, muito interessante. E depois temos a MiCA, a partir de março, que vai também trazer mais atividades nas infraestruturas de mercado para experimentarem esse regime de piloto de DLT. Portanto, vai ser um ano com certeza muito interessante e esperemos que não haja mais acontecimentos, ou pelo menos com a magnitude dos últimos desse 2022, em que muitos pequenos investidores perderam muito dinheiro, e esperamos que sejam protegidos. Do meu lado, sob a ótica jurídica regulatória, o que eu espero é que daqui a um ano a gente já tenha os primeiros resultados do sandbox regulatório da CVM, que tomara a gente tenha alguma atualização das normativas para possibilitar a utilização em maior escala das tecnologias que a gente já vê ocorrendo, e além disso uma maior maturidade do mercado, maior conhecimento da população em geral a respeito disso, para que a gente deixe de deixar um pouco, tire essa mística em relação a esse mercado, e como o Gustavo falou, que a gente não fique discutindo se é token, se não é token, que passe a ser um mercado só, uma nova roupagem, mas acho que isso ainda vai mais uns 5 anos, sendo bem otimista aqui. Legal. Muito bem, pessoal. Bom, agradeço demais a participação de vocês, agradeço o público. Quem tiver perguntas, pode mandar. Se quiser mandar para mim via LinkedIn, mensagem privada, depois eu repasso para os panelistas. Agradeço muito, espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade, numa semana mais tranquila, mais relax, né? Não tão puxada como essa, com as notícias que a gente tem tido.